Olá, cá estamos nós para mais um Em Cartaz, o programa da arte, da cultura e do bom entretenimento. TV aberta São Paulo, canais 9 da NET, 8 da Vivo TV, em todo o território nacional, pela TV Com Brasil, nas operadoras Claro, Sky e Vivo. E ainda pelo site www.tvaberta.tv.br. E tem mais, tem também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, né? TikTok, é só digitar lá, @programa em cartaz, e ainda o nosso canal no YouTube, onde a gente posta todas as entrevistas que fazemos aqui no nosso programinha. Pronto, falei, agora a gente pode começar de verdade. O Em Cartaz está no ar. Hoje o programa todo a gente vai falar bastante sobre romances, histórias, dramaturgias, teledramaturgias. E aqui o nosso primeiro convidado já é sobre esse tema. R. Colini, eu te chamo de R, te chamo de Roosevelt. R. Colini é melhor. Roosevelt para encabeçar um livro não é muito fácil. Não é muito fácil, não, né? Temos que ser caridosos com as pessoas, pensar nelas, né? R. Colini, assim eu assino. O R, você foi, deixa eu ver aqui, office boy no Bradesco, dirigente estudantil, aluno de graduações não concluídas na USP, vamos botar os podres dele tudo pra fora aqui. Jornalista no jornal que você acha que nem existe mais. Não, existe? Folha de São Paulo. Ah, Folha de São Paulo? Fui lá para diagramação, depois editoria de arte e escrevi calhau no Internacional lá, Cris. E aí a tua vida de escritor começou quando? Então, toda essa história, todos esses altos e baixos, todas essas aventuras. Essa saga toda. Para chegar na literatura. A Marguerite Yourcenar tem um trecho muito legal, que o pessoal reaproveitou no filme aqui, Meu Nome Não É Johnny, que diz que, em Memórias de Adriano, o verdadeiro local de nascimento é onde lançamos, pela primeira vez, um olhar inteligente sobre nós mesmos. Então, eu gosto muito dessa frase, e no meu caso, eu migro de Taguatinga, Distrito Federal, para São Paulo, as duas mãos atrás, nenhuma na frente, meu pai morre, a família sem grana, e a gente veio para cá reunir a família da minha mãe. E minha avó, italiana, migrou para o Brasil Colini, também, me ensina a frequentar a biblioteca pública. Quando lá entro pela primeira vez, eu fico assustado, dinheiro, livro, um chão encerado, lembro até hoje, o cheirinho de linóleo. E eu aprendo que eu posso usufruir daqueles livros, eu começo a minha paixão pela literatura, eu vou fazer laboratório de redação literária e começa lá, né? Meu olhar inteligente começa numa biblioteca pública. Mas eu tenho que batalhar a vida, né? Então foram algumas décadas até me dedicar um tempo não integral, mas predominantemente me dedicar o meu tempo todo para a literatura. Eu tenho alguns livros estocados já, consegui lançar 2, né? Publiquei 2 já. Por exemplo, a gente vai falar aqui da Curva do Rio. Curva do Rio. Curva do Rio, que você aborda aí o Brasil da década de 70, as décadas de 70, 80, 90, do que trata a Curva do Rio? Curva do Rio começa com uma música composta por Elomar Figueira, cantada por Xangai, de mesmo nome, Curva do Rio. É um lamento, linda essa música. E ela conta a história de um pai que precisa migrar, contrariado, um pai carinhoso na letra, é um lamento, e ele tem que ir embora e deixar a filha, a mulher no sítio. Sempre ouvi muito essa música, eu não me conformava de ver essa menina sozinha, eu queria continuar a história dela. O que acontece com essa menina? Assim começa, assim, eu me inspiro no Curva do Rio, a partir dessa menina de 9 anos, cujo pai parte, e para misteriosamente, ele deixa de mandar notícias. Ela vai com a mãe em busca do pai, na cidade grande, São Paulo, e a partir desse momento o livro tem muitos pontos autobiográficos. Eu migro na idade dela, eu chego em São Paulo, eu tenho um choque, eu vou morar num bairro operário, e eu consigo sair desse bairro operário com uma das únicas maneiras que tem de ascensão social nesse local. Passar no vestibular da universidade pública. Então eu coloco a minha personagem aí. É a história de 3 gerações de mulheres. A mãe, essa menina que vem a São Paulo, e depois a filha dela. Elas vão cruzar a década de 70, 80 e 90. Eu vou contar o cotidiano, como era nesse país, durante a ditadura, o final da ditadura, os anos 80. Ela vai se libertar, ela vai... Aliás, retomando um pouco,
da minha turma da escola, a mesma escola onde eu coloco essa personagem, nenhuma menina conseguiu fazer curso superior. Caramba. 4 meninos conseguiram, 4 ou 5. Um, inclusive, foi dar aula na USP, fez matemática lá, era o CDF da sala. Mas as meninas, elas reproduziram as profecias autorrealizáveis da periferia. E isso eu chamo a atenção nesse livro. Eu coloco essa personagem para lutar contra essa situação. Exatamente, para lutar contra essa profecia. E ela vai, então, entrar na universidade, ela vai conhecer a história do país, ela vai frequentar um círculo de ativistas estudantis. É um perfil um pouco diferente da camada mediana, é um pouco mediana, diferenciada, mas é o que eu tenho para contar porque eu vivi isso. E ela, durante pequenos aspectos cotidianos também, ela vai viver a hiperinflação. Que maluquice que é você receber um salário e depois de um mês ele vale 1/3. Como é que faz para sobreviver? Também, né? Vai viver o plano Collor. E ela é uma geração libertária, é uma geração que herda a revolução sexual, mas vai se deparar com a AIDS chegando. E com a AIDS, um retrocesso enorme nas escolhas, nas preferências sexuais, grande mídia chamando isso de peste. A peste. A peste gay. Então ela vai horrorizada, entre avanços e recursos, testemunhando para a gente o que aconteceu nessa época. Todo esse, né? E vai ser uma acadêmica de sucesso e vai procurar, voltando ao mote do livro, ela vai procurar por décadas esse homem desaparecido, o pai dela, vai pesquisar numa época sem internet, nos arquivos públicos, hospitais, penitenciárias, e vai haver um encontro que eu deixo para o pessoal ver. Olha o spoiler aí, olha o spoiler aí. Esse é A Curva do Rio, que você lançou quando? Há 3 anos. 3 anos? Há 3 anos. Tá. Coline, e agora você está trabalhando Entre as Chamas, Sob a Água. Aí vamos falar de Canudos, Antônio Conselheiro, aquela tragédia que aconteceu no Brasil. Canudos, pois sim. Qual é o recorte que você deu nessa história? Então, Canudos, eu me apaixonei quando jovem, 17 anos, lendo Os Sertões, leitura obrigatória na escola. Na escola. E eu vou reservar esse assunto, eu acho que ele é fundamental para a gente conhecer a nossa própria história, não repetir erros, isso é o básico, né? Mas o assombro de ainda aspectos desconhecidos dessa história, que merecem ser lembrados. E quando eu leio Mário Vargas Llosa, A Guerra no Fim do Mundo, eu percebo que a literatura é um caminho, já que a academia não consegue fazer muito mais sobre Canudos, não tem história material. Primeiro sobre Entre as Chamas, queimaram tudo, mataram a todos quase, e depois a construção de Açude coloca Sob as Águas toda a história material de Canudos. E o que nós vamos fazer? Resgatar o pouco que temos e usar a literatura da maneira poderosa para a gente recordar e conhecer o assunto. Dada a escassez de relatos dos jagunços, da população do Arraial, que viveu lá, que foi morta lá, os poucos sobreviventes, né? Poucos sobreviventes que ainda foram localizados, eles estavam muito velhos, saúde debilitada. Tem uma foto famosa, se não me engano, das mulheres de Canudos, que elas saem, né? Que elas conseguem sair, né? Essa foto são 400 jagunços de Flávio de Barros, nem daquela foto que você fala, prisioneiros, desarmados, civis, mulheres em sua maioria. O Comitê Patriótico da Bahia, que depois vai tentar resgatar prisioneiros, escravos. Eles escravizam as mulheres para prostituição ou para trabalhar para os coronéis. E as crianças eles adotam, a adoção é uma eufemismo para a escravidão também. Nós estamos falando de 100 pessoas. De uma população que nunca vai se saber. Canudos teve 20 mil a 50 mil. Nós temos 20 mil pelo menos. 50 mil, talvez. Mas não sabemos quantos, mas de qualquer maneira 100 sobreviventes. Então não temos muita história, não temos relatos. E aí você botou, vamos dizer, sob a ótica... Eu uso a ótica de um militar, porque temos relatos dos militares. Não é um soldado, general, um jovem oficial, não. Um jovem oficial, começo de carreira, ele vai empolgado, querendo exterminar o inimigo da pátria. Porque havia toda uma campanha da imprensa. Tal, fake news do século XIX. Tem que exterminar aquilo. Exato, tem que matar, não são gente, são animais. E mais... financiados por monarquias europeias, com armamentos, balas explosivas que ninguém provou, parece o Iraque do Bush. Então, uma campanha de fake news e de ódio, e ele vai com esse espírito de camaradagem entre os amigos, de
peito aberto. Defender a pátria. Defender a pátria. E lá chega. E o interessante é que os relatos dos jornalistas e dos militares é o de decepção. Eles olham um conjunto imenso de taperas, becos e uma logística dificílima para os militares lutarem naquele ambiente. E eles veem que não é nada disso. E a própria vegetação ali era uma coisa complicada, né? O cara urbano aqui, que para entrar lá no meio daquela casa, não é fácil. Não é fácil. E a coisa mágica, isso é realismo fantástico quase. O inimigo é invisível. O inimigo é invisível. O inimigo é invisível. Não se sabe quantos eram, mas fizeram um grande estrago. Foi uma guerra civil. É difícil, temos que nomear. Foi uma guerra civil, tivemos uma guerra civil no nosso país. E de uma proporção assustadora. 10 vezes mais soldados morreram em Canudos do que na Segunda Guerra Mundial, soldados brasileiros. Sim, porque eles derrotaram 3 expedições, se não me engano. Só a quarta. 3, só a quarta. Quarta que consegue. Mas a quarta sofreu uma mortandade. Moreira César. Maravilhoso personagem, Moreira corta César. Cabeças, corta gargantas, corta pescoços. Mas eu digo o seguinte, eu pego esse militar, é uma maneira de resgatar essa história, e vai acontecer alguma coisa. Opa. Vai ter um acidente. Mas ele vai conhecer o outro lado. Tem uma grande figura nisso tudo, que é o Antônio Conselheiro, né? O Antônio. Eu uso mais o seu capitão, o chefe da Guarda Católica, João Abade. João Abade era uma coisa... Ele era odiado por todo o exército brasileiro, mas ele tinha uma aura de ser um grande líder, de ser uma figura mágica, poderosa. Então, ele é uma figura muito forte. Então eu coloco mais o João Abade como personagem, e esse meu jovem oficial vai ficar conhecido como Chico Mudim. Chico Mudim? Chico Mudim, que quando se fala é Chico Mudim. Chico Mudim. E ele vai lá para o meio, e ele vai contar para a gente os 2 lados da história. Caramba, bicho, olha que coisa. Essa história é fantástica, né? Essa história de Canudos é uma coisa arrepiante mesmo. Vale a pena fazer um esforço e ler Os Sertões. Sim. Que, aliás, é um cara que também teve uma surpresa, né? Ele foi para lá tendo uma ideia, achando que... E quando chegou lá, viu aquela pobre gente, né? Com aquelas... Sem recursos, com faquinha, com... Depois eles conseguem pegar as armas bastante da terceira expedição, né? Eles conseguem reforçar o arsenal. Tem exército que debanda, tem tropas que debandam, largam tudo lá e vão embora, saem correndo. E campanhas também, né, de cerco e de saque dos comboios. Os comboios. Eles conseguem saquear comboios. São proibidos de tocar na comida, só nas armas. Um povo que passava fome. Bom, Canudos é uma coisa louca, né? Tem muita coisa para explorar. Aqui eu me lembre, parece que tem um relato do Euclides da Cunha, que no final sobram 4 pessoas. Eram 3 adultos e uma criança, não me engano. Né? Na frente de um batalhão armado ali. Até o último homem. E não sobram esses 4, né? Eles matam os 4. É uma coisa espetacular. Entre a chama, sob a água. Onde se encontra o livro? Bom, ele tá em algumas livrarias, ele é distribuído pela editora Labrador. Ela tem uma boa rede de distribuição, tem livraria física, mas principalmente no comércio eletrônico, e os links estão no meu Instagram, R. Colini. R. Colini, a gente vai colocar aí para o pessoal entrar em contato. Entre a chama, sob a água. Então dá para comprar pela internet, tranquilo, recebe em casa, sossegado. É isso aí. Tem mais outras coisas no prelo aí? Tem um crime famoso na década de 70, o único caso em que a ditadura militar censurou noticiário policial. Gente. Pois é. Eu não vou abordar, não vou dar nome para a menina, foi uma morte de uma menina de 7 anos, violada, estuprada, torturada por garotos da oligarquia, um deles, filho de ministro. Uma história mal contada até hoje. Lembra, né? Eu estou começando a lembrar dessa história. Exatamente a minha idade tinha a menina. Foi uma comoção nacional e, conforme as investigações avançavam, censuraram notícias desse crime. E eu coloco um delegado idealista que, em vez de militar na esquerda, ele vai para uma delegacia porque ele quer fazer justiça social e combater a ditadura dentro dela. Esse Pádua, delegado, ele vai investigar. É o personagem que eu coloco para investigar. Lança logo esse negócio. Se Deus quiser, é isso aí. Colini, grande prazer, cara. Muito obrigado por estar aqui, prazer enorme. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver o que temos aqui. Bom, já que o programa hoje é sobre escritores e dramaturgos, a nossa dica de cinema é o filme argentino O Cidadão Ilustre,
que conta a história de um escritor famoso, prêmio Nobel de Literatura, que recebe um convite para ir visitar a cidade onde ele morou até a juventude. Há 30 anos que ele não vai lá. Ele aceita o convite, mas por algumas razões que vocês vão entender vendo o filme, ele acaba sendo visto como um elemento estranho na cidade. Está nos streamings e a gente tem um trailer aí para ver. Tengo la convicción de que este tipo de reconocimiento unánime tiene que ver directa e inequívocamente con el ocaso. Llegó esto a Argentina, de su pueblo, de Salas. ¿Salas? ¿Estás segura? Quieren nombrarlo ciudadano ilustre de Salas, que dé unas charlas, todo en el marco del aniversario del pueblo. ¿Hace mucho que no va? Sí, casi 40 años. Me fui a los 20 y no volví más. Creo que hice una única cosa en toda mi vida, escapar de ese lugar. Voy a ir. Con ustedes, el Premio Nobel de Literatura y flamante ciudadano ilustre de Salas, Daniel Mantovani. Titi. Antonio. A la noche, gran cena y baile en la sociedad rural. Jueves, por la mañana sos jurado del concurso de pintura acá en la municipalidad. Por la tarde, tu primera clase pública. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Es verdad que la infelicidad es el mejor estado para la creación artística? ¿La viste, Irene? Ayer, sí, nos vimos, charlamos un rato, nos pusimos al día. ¿Y cómo la viste? Bien, bien. Mirá lo que es esto. Cabecitas de cordero. Toda la obra de este millonario está montada sobre la calumnia a su propia comunidad. ¡Hola! ¡Sí! Vamos, amiguito. Vamos. ¡Corre, carajo! Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Marcelo Ridente é sociólogo, professor titular da Universidade Estadual de Campinas, tem vários livros acadêmicos publicados sobre a relação entre cultura e política no Brasil. Ele acabou de lançar o seu primeiro romance, que se chama Arrigo, um velho revolucionário que acompanhou os movimentos da esquerda no Brasil nos últimos 100 anos. Claro que a gente foi bater um papo com ele pela internet e está aí para a gente ver. Seu primeiro romance, não é, Marcelo?
É o primeiro romance. Eu espero ainda fazer mais outros 2. Tá no meu plano, mas vamos um passo de cada vez. Esse é o primeiro romance histórico, né, que trata aí de 100 anos das lutas do Arrigo e dos companheiros dele. Pois é, então, tem tantos elementos históricos, né? Tem tanta informação histórica, que em certos momentos a gente fica achando, será que isso aqui é ficção, é realidade e tal, né? E você começa praticamente em 1910, 14, por aí, assim, né? Isso, é. Especialmente a greve de 1917, que foi muito empolgante em São Paulo, né? E a mãe do personagem principal, que é uma imigrante italiana chamada Dona Ima, Imacolata, e ficou conhecida como Dona Ima, era operária, né, no cotonifício Crespi, que foi o centro daquela greve geral de 1917, que começou, inclusive, com um assédio a crianças, a meninas, ao trabalho excessivo na linha de produção. E eu conto isso, esse é um fato histórico, né, como é que começou a greve, e a partir daí eu insiro a Dona Ima, a Diana, que é uma outra moça que é uma personagem importante, né, do livro, e elas estão lá no meio e começam, né, mulheres e crianças, aquela grande greve de 1917. Então eu vou pegando os acontecimentos históricos e vou inserindo os personagens, e às vezes inventando. Por exemplo, a gente tem, por exemplo, na Unicamp, um arquivo de um grande anarquista, que também é personagem do livro, chamado Edgar Löwenroth. Aqui, a Unesp, nós temos lá na Praça da Sé os arquivos do Mário Pedrosa e do Astrogildo Pereira, que são personagens do livro. E eu inventei para o livro um arquivo chamado Mário Liberati. Mário Liberati é o tio anarquista do personagem principal. Então eu misturo a realidade histórica, né? Então, ali tem muita pesquisa, são anos e anos de pesquisa que eu realizei sobre a história das lutas sociais no Brasil, e eu queria, especialmente nesse contexto atual, né, que as pessoas conhecessem essa história, mas conhecessem não só como história ou como reconstituição das relações sociais, mas colocando as pessoas, né, o personagem, os amigos, a família, as namoradas, que são várias do Arrigo, no meio dessa história do Brasil, juntando a vivência pessoal, a experiência de cada um, as biografias, com esse grande movimento maior da história do Brasil e até mundial, porque o Arrigo, que vai encontrar, por exemplo, o Apolônio de Carvalho num navio... Eu queria que você falasse um pouco depois sobre o Apolônio de Carvalho, que é uma personagem fantástica da história do Brasil. O Apolônio parece que ele é de ficção, né? Então, essa história do Arrigo está muito, muito aproximada de outras pessoas, mas o Arrigo é um personagem fictício, né? É uma criação minha como autor. E do Apolônio, me fala um pouco do Apolônio. Esse é uma figuraça, né? Isso aí, esse cara daria uma série. A história do Apolônio ele conta num livro de memórias chamado Vale a Pena Sonhar. Inclusive tem um filme que é disponível aí no YouTube, que eu brinco que é primo-irmão do meu livro, que conta a história da vida do Apolônio. É fácil de achar. Clicando Vale a Pena Sonhar, Estela Grisotti é uma das diretoras. Não bastava apenas julgar, ser contra essa mentira da justiça, essa mentira da lei, essa mentira da moral, essa mentira da religião. É preciso construir algo. Esse filme vai ver várias cenas ali que, inclusive, vários personagens. Por exemplo, tem um personagem da vida real, que era um outro francês, chamado Jacques Breton, que dá um depoimento ali, que lutou na resistência francesa, depois aqui também contra a ditadura militar no Brasil, e que serviu para inspirar um dos meus personagens do livro, chamado Claude Danton, que não é o mesmo, mas é uma espécie de inspiração, mas também é uma figura fantástica. Então, por que eu digo que é figura fantástica? Porque o Apolônio, ele era do movimento dos tenentes, depois ele entrou naquela revolta de 35, ele foge para a Espanha, lutou na Guerra Civil Espanhola, depois fugiu para a França, na França fez atos de guerrilha durante a resistência, voltou ao Brasil, lutou contra a ditadura militar. Então a história dele parece até tirada de um livro de aventuras, é muito linda. E o Arrigo, que é o meu personagem, vai acompanhando, né? Ele é amigo do Apolônio, ele é amigo também de outros líderes da época,
tem mais ou menos a idade dele, o Caio Prado Júnior e o Carlos Marighella. Então, eu vou pela amizade deles com essas figuras, ele que tinha sido também amigo do Astrogildo Pereira na juventude, que tinha outra grande figura também. Outra grande figura, até a obra dele está aqui, a editora Boitempo lançou agora, relançou as obras quase completas do Astrogildo. Então, são figuras históricas que vão ganhando vida no meu livro, mas não para contar exatamente a vida desses personagens, mas a vida dos meus personagens, que são amigos deles. Certo. E o Arrigo, quer dizer, atravessa todo esse período, né? Você chega até um contemporâneo, né? Tempos mais ou menos atuais, né? Isso, porque ele é um velhinho. Tem um cineasta famoso, né, português, Manuel de Oliveira, que estava filmando com 105 anos. Então, se ele pode, por que o Arrigo não pode? Tem um capítulo um pouco humorístico no começo do livro que o Arrigo fez um pacto com o diabo para viver bastante tempo. E ele viveu, né? E ele está bem velhinho, e a história começa com o narrador, que não sou eu, é um personagem criado, é um alter ego, né? e que quer fazer a biografia do Arrigo. E vai até o apartamento dele, ele está quase finalizando a biografia, ele vai trazer uma notícia inesperada para o Arrigo, que vai se revelar qual é só no final do romance, e ele chega ali e encontra o Arrigo na cadeira de balanço e inerte. Ele não consegue perceber se ele está desmaiado, se ele está dormindo, se ele está vivo, se ele está morto. Ele imediatamente vai buscar ajuda, mas a porta emperrou. E era um apartamento desses velhos do centro de São Paulo. Eu dei o nome a esse edifício de Edifício Esplendor, que é o nome de um famoso edifício no Rio de Janeiro, que mereceu um poema do Carlos Drummond de Andrade, chamado Edifício Esplendor. Então o Arrigo não se sabe se está vivo ou se está morto, e o narrador não consegue sair do apartamento dele. Então, é um livro contado numa chave realista, contando os fatos, mas o eixo da história é um eixo surrealista, inspirado um pouco no Buñuel. O Buñuel tem um filme lindo chamado O Anjo Exterminador, que começa justamente com uma grande festa em que aristocratas não conseguem sair da festa, as portas estão todas abertas, mas eles cismam que não conseguem sair. Então, o meu personagem também não consegue sair do apartamento, e todo o romance é narrado naquela situação um pouco claustrofóbica. Ele está ali dentro do apartamento, numa situação embaraçosa, com uma pessoa que ele não sabe se está viva ou se está morto, e pode ser lido numa chave alegórica, né, do futuro dessas lutas todas do passado, que a gente não sabe no que vão dar. E ele ali vai escrevendo e vai contando as tragédias, o caminho do Arrigo. Você passa por vários movimentos que aconteceram aqui no Brasil, por exemplo, os anarquistas, os comunistas, né, tenentistas. Os tenentistas, quer dizer, você passa por todos esses movimentos, né? Quer dizer, é um grande panorama, na verdade, da movimentação da esquerda no Brasil durante o século passado, vamos dizer, não é? Isso, exatamente. E eu conto aí como foi terrível a vida dessas pessoas. Por exemplo, indo para a colônia de Clevelândia, lá no extremo norte do país, no governo do Arthur Bernardes, as várias cadeias no Rio, São Paulo. Depois, durante o período do Getúlio Vargas, tem várias cenas, por exemplo, no presídio da Maria Zélia. Aquele espaço está lá, é um lugar lindo de São Paulo que mereceria ser... A Vila Maria Zélia, né? A Vila Maria Zélia, eu acho que as pessoas devem ir lá e conhecer. E ali houve uma prisão, logo depois do movimento de 35, e o Arrigo estava ali dentro. Isso está relatado nos escritos, ou na biografia do Paulo Emílio Salles Gomes, que escreve sobre aquilo, e outros, né? E depois o Arrigo viveu durante a ditadura militar, as terríveis prisões da ditadura militar. Tudo isso eu peguei elementos, por exemplo, no relatório da Comissão Nacional da Verdade, que fez um trabalho de vários volumes, e que merece ser lido. Ali eu sintetizei em poucas páginas, e na pele das pessoas que viveram aquilo, né? E, por exemplo, também do outro lado, né? Tem um espião norte-americano chamado Mr. Kilder, que tinha um seriado na televisão chamado Dr. Kilder. Dr. Kilder, na época. Richard Chamberlain. Menino.
era um médico que ajudava as pessoas, fez muito sucesso no Brasil. Então, esse espião americano veio para cá e assumiu esse nome do Dr. Kildare. Ele participava pessoalmente das torturas, assim como na vida real, por exemplo, aquele Boyleson. Também tem um documentário bacana para assistir sobre Boyleson. Belíssimo. Que é outro personagem, mas é um exemplo de que havia pessoas que gostavam até pessoalmente de participar dessa barbaridade que foi feita contra os opositores da ditadura no Brasil. Agora, é muito legal para quem mora aqui em São Paulo, por exemplo, citar o Tonifício Crespi, porque está lá o prédio ainda do Crespi, existe, né? Está lá. Alguns desses lugares eu conhecia e fui visitar, e outros eu não conhecia e fui para conhecer, porque para tornar mais vivo, né? Até para mim, o local onde se passam esses eventos, né? E o livro é passado, sobretudo, em São Paulo, que é a terra do Arrigo, mas ele tem muitas passagens no Rio de Janeiro, né? Onde o Arrigo, por exemplo, conhece lá, tem um bordel de uma senhora chamada Madame Eneide, que é uma dona de bordel meio estranha, porque ela protege os esquerdistas. Há quanto tempo você está escrevendo esse romance, Maurício? Olha, eu tinha, no tempo que eu fazia, eu estudei no fim dos anos 70, eu fazia o curso de Direito e fazia o curso de Ciências Sociais na USP. E eu tinha a ideia de fazer um romance inspirado no Memórias Póstumas de Brás Cubas, só que o meu personagem não ia ser o próprio Brás Cubas, ia ser alguém de esquerda. Eu falei, vou colocar a vida de alguém de esquerda inspirado no Brás Cubas. E isso daí ficou na minha cabeça. E depois eu continuei a ler, escrevi, mas eu escrevi vários livros como sociólogo. Quando a gente escolhe uma profissão, você vai direcionando o seu ato de ler e escrever, no caso, para as ciências sociais, para a sociologia. Mas eu tenho uma pasta dessas coloridas, né? E com o tempo, eu ia tendo umas ideias e colocando anotações ali, e eu pensava, acumulando ali. Mas eu acho que isso daí acho que vai ficar para a crítica roedora dos ratos. Né? Mas aí, quando eu fiz 60 anos, e ao mesmo tempo foi quando a gente teve a infelicidade de ter eleito no Brasil alguém que elogiava essas atrocidades todas que foram cometidas durante a história do Brasil, eu me senti assim com um dever de escrever alguma coisa, não só do ponto de vista acadêmico, mas também existencial, humano. Eu falei, eu vou recuperar esse meu antigo projeto, agora que eu tenho 60, agora ou nunca, e escrevi esse livro, mas escrevi baseado em pesquisas que eu fiz a vida toda. A parte histórica eu fiz desde que eu tinha 20 e poucos anos, quer dizer, são 30 anos, 40 anos de pesquisa que estão consolidadas em obras acadêmicas, como Fantasma da Revolução Brasileira, Brasilidade Revolucionária, Em Busca do Povo Brasileiro, esse mais recente, O Segredo das Senhoras Americanas, e que são obras acadêmicas, mas que trazem, inclusive, um contato pessoal de dezenas de entrevistas que eu fiz, de dezenas de biografias que eu li. O livro vem sendo construído, né, ao longo desse tempo. Ele foi construído, mas eu levei uns 7 meses, eu tinha uma licença-prêmio, juntei com as férias e fiquei concentrado, trabalhando 10, 12 horas por dia durante 6, 7 meses. Assim, então, eu diria que é uma obra quase que da vida inteira, embora ele tenha sido... É uma obra de uma vida. Agora, o que vai continuar, o segundo romance, que é bem diferente, né? Não vou pegar já veio aí, já tá. Eu tenho um segundo romance bem avançado, que é passado na segunda entre 1964 e 1970, falando aqui dos primeiros anos da ditadura militar no Brasil, da ótica de uma família. Mas isso já é um outro romance. Eu peguei gosto pela ficção, né? Você é artista também, você sabe, quando a gente entra nesse ou no teatro, ou no cinema, ou na literatura, ou contamina, né? É um outro, é uma outra coisa, né? Contamina, é uma potência criativa da gente que está canalizada para
a ficção, para o fantástico, não só para a reprodução no meu caso, da reprodução acadêmica, científica da vida. O Arrigo, então, editado pela Boitempo, já está distribuído, já está nas boas casas do ramo, dá para comprar pela internet, está distribuído nas livrarias também, né? Isso. Legal. O livro está disponível, né? A gente tem que... É um livro que eu gostaria, eu fico muito curioso para ver o que as pessoas vão dizer, porque ele é um romance histórico, né? E eu lembro que nas primeiras versões que eu fiz, eu dei para um ou outro amigo, e eles me disseram, você tem que maneirar, está um pouco histórico demais. Então eu fui lapidando o texto ao longo do tempo para ele ter um equilíbrio entre o que é histórico e o que é ficção. Você tem personagem muito curioso, por exemplo, a Fraulein Helena, esse é outro. Amar, verbo intransitivo do Isso, Andrade, tal, que virou o filme Lição de Amor, né? Lição de Amor. Então, por exemplo, tem várias referências que são muito curiosas. Né? Isso, então, a parte literária, tem várias referências, se quem tiver paciência de procurar, já falei do Machado de Assis, né? Tem o Zé de Alencar, tem o Oswald de Andrade, tem o Mário de Andrade, tem muito Manuel Bandeira, tem muito Drummond, tem Graciliano e Ramos e Jorge Amado, que eram comunistas e que também são personagens do livro, conversando com Arrigo, que geralmente eles falam coisas que estão nos livros dele, então os personagens poderiam ser situações que eles viveram realmente. Na última página aqui do livro, você citou o Manuel Bandeira, né? Você vai encerrando já dizendo, mais pasta de lero-lero, vida nova esfora zero. Isso. O Zoom já está me avisando aqui que vai derrubar a gente. Beleza. Então, vamos encerrando, né? O Arrigo, editora Boitempo, do Marcelo Ridente, já está distribuído nas boas casas do ramo ou pela internet, né? Vamos sempre valorizar as livrarias, que é melhor, né? Isso. Legal. Marcelo, muito obrigado, Atílio. Um prazer estar com você aqui e esperando que a gente possa conversar mais sobre esse meu livro e sobre outros assuntos que palpitam, né, no nosso dia a dia e na nossa história. E já fico esperando esse próximo aí que você falou que está quase do prego. Abraço. Abraço. O Ed Anderson é dramaturgo, mestre em Ciências Sociais, Antropologia, pós-graduado em Crítica de Cinema, bacharel em Artes Cênicas e mais uns etc. Já escreveu muitas e muitas peças teatrais, está lançando um livro com algumas delas. Vamos conversar com ele, horas. Ed. Oi, queridão. Prazer. Olá, prazer te receber aqui, Ed. Puxa vida. Bom estar aqui, bom falar de dramaturgia, bom falar de teatro. E das coisas que estão em cartaz também. Que estão em cartaz também, claro. Agora, você já tem muitas peças, hein, Ed? Você tem ideia? Tenho. Você conta? Olha, não conto. Eu acho que adulto deve ter, umas 22 peças. Assim. 22. Ensinadas, o livro tem 3 que foram ensinadas mais ou menos recentemente aqui em São Paulo. E tem uma inédita que, se Oxalá quiser, vai sair ano que vem. Legal. Está em processo Qual também, que é? Né? Chama 2 para um Bordeaux, deve sair com o Daniel Alvim e a Helena Arnaldi. Olha que legal. A equipe, assim. Então, 2 por um Bordeaux? Bordeaux, que é o vinho? O Bordeaux? Vinho e a cor do vinho, né? A cor do vinho. Fala de relação e fala de perda também. Perda! Né?
Estou vendo que é um tema constante na tua vida, né? Estudo sobre a perda, né? O nome do livro que você está lançando aqui, que tem 4 peças sobre a perda. 4. Tendo como esse denominador comum, a perda. Ela veio, na verdade, Atílio, foi um convite do livreiro, acho que foi o primeiro livreiro aqui das cidades, né? De São Paulo, da cultura, o Zé Antônio, que fundou agora uma editora chamada Humana Letra, tá aí começando, acho que tem uns 2 anos aí, pré-pandemia, né? Pandemia a gente para um pouquinho o hiato da coisa, e me convidou, e a gente teve o apoio do PROAC, que é importante dizer também, né? Um apoio público aí para ajudar também, é fundamental. E junto com essa base, essa entourage da livraria, a gente conseguiu viabilizar isso, né? Então, com a coisa da editora, aí tem todo um cuidado de filho, né? A escolha das páginas, a textura, a capa, essa coisa toda. Então, ele foi gestado com muito carinho, assim, né? E aí facilitou, vamos fazer uns textos, aí fazer o recorte desses textos, né? Aí eu vi que alguns falavam de algum tema, mas de maneiras distintas, né? E falar de perda necessariamente não é uma coisa ruim, assim, que a gente pensa, algumas pessoas, nossa, mas que pesado, você passou por perda, você está de luto, é um estudo sobre luto, né? Algumas pessoas perguntaram. Indiretamente talvez, né? Mas o que fala, o que eu quero dizer é que perda pode ser também um recomeço, né? Para alguma coisa. Claro. Você abdicar de alguma coisa e tá aberto para inserir outras nela. Para um reinício, de repente, ou para um recomeço, né? Um recomeço. O Disseu Alves Júnior fez um prefácio assim muito carinhoso, muito assertivo. Disseu Alves Júnior, crítico teatral teatral. Agora Folha, ele está no Valor. Está no Valor Econômico. E trabalhando no Estadão também. Era da antiga Vejinha, né? Quando a Vejinha tinha aquele espaço, esperamos que volte, de críticas, de avaliação de espetáculos e tal. E fez isso, a Esther Cava também, que é uma amigona, fez uma apresentação. O Elias Andreato colocou um pouquinho também na contracapa. Então, assim, eu acho que acaba sendo coletivo, como a arte do teatro tem que ser, né? Aqui assim, as observações deles, né? A Tuna, do EC. A Tuna, a Karen. Karen, amorosa. O Hélio Cícero. Você está bem recomendado, hein, Ed? E nem paguei nada. Nem assim. pagou nada para ele? Paguei só um beijo, carinho e abraço, assim, porque sem essas pessoas a gente não faz nada, pois né? né? Porque são quem credenciam, são as amizades que a gente tem, assim, dessa... É preciso lidar com as perdas. Preciso lidar com as perdas. Lidar com as perdas. Com as perdas. As perdas. Perdas. Você abre o livro com isso. Porque senão, se a gente se blinda, assim, não abre mão de nada, assim, né? Aí também não pode acrescentar nada, que você está fechado naquilo, né? Acho que algumas coisas precisam sair para outras entrar. O HD, essa coisa precisa esvaziar um lugar? Sim, sim. Algumas sem nada. Eu perdi, na pandemia, perdi meu cachorro, 14 anos, uma vida, tá? Vamos lidar com isso. Depois perdi minha mãe, são coisas concretas, mas tem a ver com a finitude das coisas, né? Terminei uma relação também. Então, faz parte também de você, o renascimento dessas coisas, né? Que não necessariamente devem ser imediatamente ser substituídas por outras, né? Mas você vivenciar também o vazio que aquilo te proporciona, né? Para ser seletivo também do que é que você vai preencher. Do que é que você vai preencher, exatamente. São 4 peças. A primeira delas. Tá aqui o 2 por 1 Bordeaux, né? Tá, já faz parte aqui do. Exatamente. 2 por 1 Bordeaux, que provavelmente vai sair para o ano que vem, né? E as 3 foram a primeira, foram os 2 Aquele Muro. Os 2 Aquele Muro. Que foi assinado pelo saudoso Chiquinho Medeiros. Não brinca mesmo? Foi um projeto assim, foi 2014, mas a gente já namorava de fazer já uns 3 anos, assim, fizemos leitura dramática. Quando tinha um espaço de leitura dramática no MASP, que era maravilhoso, né, do Clóvis, fazia isso maravilhosamente bem. Chiquinho Medeiros é um grande diretor teatral, premiadíssimo, que faleceu, acho que há uns 5, 6 anos. Uma pessoa inteligentíssima, pesquisador, enfim, foi um presente contar com ele. E aí a gente fez, em seguida, o Piso Molhado. Piso Molhado. Com a direção do Mauro Batista Vedia, com o Hélio Cícero no elenco, a Patrícia Gaspar também.
E depois veio o... Para Duas? Para Duas, que aí foi com a Karen e a Cris Couto. Ah, que vocês fizeram inclusive online, não foi? Fizemos online. Engraçado que a Karen que brigou pra gente fazer na pandemia. Olha que loucura, né? O Cláudio Cury também fez parte do elenco. A gente tinha ganho um edital. Vamos esperar passar? Não, vamos fazer. A gente ensaia aqui no quintal de casa, a Karen falando. Da Karen. E aí botaram aquelas máscaras imensas, né? Aquela coisa assim e tal. E fomos, né? E era um elenco que tinha 3 atores que estavam, e todos na faixa já acima dos 60, né? Olha a loucura. Fizemos no Teatro Cacilda Becker, presencial, mas transmitido, né, ao vivo. Ah, tá. Mas eles estavam lá no teatro. O ensaio todo aconteceu lá na casa da Karen, depois vocês fizeram no teatro transmitido. E depois aí a gente fez com o público, mas na salinha Pascoal Carlos Magno, do Sérgio Cardoso, com presença de público limitado, com aqueles protocolos todos, álcool gel, fileira sim, fileira não, tal. Mas foi de guerrilha, e aconteceu, né? Não teve programa, era peça, mas a gente fez e foi uma aventura gostosa, assim, de ter feito. Então foram esses 3 momentos, essas 3 perdas. Você tem até algumas fotos, né, aqui de montagens e tal, né? Tem os dois, aquele muro, Plínio Soares, Luciano Gatti. O Plínio e o Gatti foram da montagem com o Chiquinho. 2 queridos também, assim. Fotos do Bob Souza. Quero voltar a trabalhar com os 2. Você está sempre escrevendo, Ed? Como é que é? Atílio, na pandemia me deu um surto de estar trancado em casa, trabalhando remoto, e escrevi acho que uns 10 monólogos. E monólogos o personagem, a princípio, né, estaria sozinho, né, no solo ele pode até falar com algumas coisas, né, com abajur, com alguma coisa assim e tal. Fluiu, sabe assim, aquela coisa flui, não foi nem psicografado, foi a coisa assim, de um exercício pessoal mesmo, de estar produzindo, assim. E alguns deles saíram, inclusive, online, né? Fiz um monólogo com a Guta Ruiz, a gente apresentou também num projeto do Estado lá, da Secretaria de Cultura, Minha Vida de Coiote. E eu não conheço a Guta pessoalmente. Você vê, a gente se falou na internet, ela queria fazer um solo, aí o Ricardo Grasson intermediou isso, e a gente fez reuniões, apresentou, eles fizeram a montagem, cenário, e a gente se ama, mas não se viu ainda, Guta, né? Que coisa é isso, né, de ver. E fizemos outro trabalho também online, num projeto que foi até indicado agora para o Shell, que foi rede de leituras, com o querido, saudoso Sérgio Mamberti e a Miriam Meyer e o Fernando Trauer, um amigo que está morando no Rio agora. E o Chiquinho e a Miriam lendo virtualmente para o ciclo de leitura que era online, e aquela benção, né, assim, de ter os 2 lendo e tal. E a pretensão era a gente tentar encenar depois da pandemia. O Sérgio não pôde esperar, está no céu. E o projeto vai tentar andar com a proteção dele em algum lugar. Aí. É um dos projetos que eu tenho aí para com a proteção dele gente fazer. Vai rolar. Vai, se Deus. Agora, você tem um processo assim, de escrita, por exemplo, você é aqueles caras que senta e escreve até a coisa... Eu sou muito metódico, assim, né? Eu te mando uma versão do texto, a versão oficial, né? Essa versão oficial você vai receber umas 30 vezes. Desculpa, e às vezes eu mudo uma vírgula, é importante para mim. Mas Ed, o que é que você mudou aqui? Também é uma coisa. Mas para mim tem um sentido, uma coisinha que eu fiz ali, com uma remate. É um toque que eu tenho, que é um absurdo. Mas é uma coisa muito, muito própria de muitos autores. Por exemplo, o Mário Bortolotto, ele não aceita que o ator mude uma palavra do texto. Porque o argumento dele é o seguinte: eu passei uma noite pensando naquela palavra exata, naquela frase exata. Aí você vai e muda. Então, quer dizer, e muda por uma outra que eu digo, não, mas não foi essa que eu pensei, né? Tem que ser aquela, né? O sentido exato começa a ser deturpado, né? E a gente faz, eu faço brainstorming, pode ser assim, pode ser assado, eu começo muito com a coisa do título. Você lê em voz alta? Leio
Um dos você lê o diálogo. é esse. Então, porque aí você ouve, né, a frase. Né? E eu tenho um grupo de amigos, Atílio, que eu chamo para ir lá em casa e eles leem até bula de remédio comigo. Você vem ler uma bula de remédio, entendeu? Eles estão lá e lê, a gente bota uns biscoitinhos, um vinho, uma coisa assim. Então eu tenho esse privilégio de ouvir o texto, Exato, que é isso fundamental. Né? Entendeu? Na dramaturgia é fundamental. Aí eu digo, não, peraí. E já fui ator também, né? Eu sou formado pela Federal da Bahia, a Escola de Teatro da Federal da Bahia. Fui, assim. Eu tenho esse ganho de ter essa visão do ator na hora que eu escrevo, né? A respiração, a pausa, enfim, aquela coisa toda, isso me ajuda hoje em dia. Você visualiza? Você visualiza a cena? Não tenho tesão mais, assim, de interpretar, até porque respeito muito os atores e as atrizes, né? Que, na verdade, eles são coautores, né? São coautores. Né? E eu tenho um privilégio de trabalhar sempre com... É isso que a gente citou, esses nomes, né? Com esses atores maravilhosos, que eu não sou bobo, né? Porque a coisa, você ganha corpo quando ela sai do papel e vai para o palco, né? E tem o público, né? São esses componentes que... Eu escrevo um texto, eu vejo a Cris Couto duelando com a Karen Rodrigues, né? As duas assim, você fica assim... Eu acho que eu escrevi, mas as duas estão escrevendo comigo também, isso, entendeu? São coautoras. Coautoras, porque é incrível essa coisa. Aí vem a coisa da escrita, né? O Graciliano Ramos escreveu uma vez que esse processo da escrita é como você pegar um pano molhado, pendurar no varal e torcer muito para ele não ficar molhado, né? Esse torcer, eu acho que é a coisa da síntese da escrita, que eu procuro sempre. Porque senão fica muito glacê, entendeu? Glacê para durar 2 horas o texto, não bota um monte de... Não, se o texto, o que você quer dizer, você pode dizer em 40 minutos... porque tem aquela coisa, a dramaturgia tem uma ação interna, né? Que é diferente do romance, por exemplo, que é descritivo, né? Aquele dia eu acordei, o sol estava lindo, as gaivotas voavam, não sei o quê. Na dramaturgia você tem que fazer com que o espectador sinta o céu lindo, a gaivota voando, sem dizer isso, né? Então, quer dizer, tem uma ação interna, né, dos personagens. Exato. Eu acho, o Arthur fala que viver é um eterno arder em perguntas, né? Então, em vez de eu responder, eu prefiro, com o que eu escrevo, eu perguntar. E aí eu deixo a resposta para o público quando sai do teatro também, entendeu? Que fique reverberando gerar aquilo, né? Coisa que o cara fique pensando sobre aquilo e tal, né? O Disseu falou que geralmente meus textos, no final, são sempre abertos, né? Me chamou essa atenção, que às vezes você nem percebe isso. Não, mas fica em aberto a coisa. Eu digo, sim, mas a vida está em aberto. Eu não sei o que vai acontecer quando eu sair daqui, né? Se a gente vai, legal, né? Fica o público encarregado de, com a sua vivência, com as suas experiências, com a sua formação, né? Encaminhar aquela ação, né? Quer dizer, dar prosseguimento àquela história, né? Na dramaturgia, acho que no roteiro também. E é legal porque às vezes o público, né? Um casal, por exemplo, está assistindo e fala, eu acho que ele foi embora. Não, eu acho que não, acho que ele ficou. Não é essa coisa. Mas é gostoso isso. É assim, eles se despedem e dizem assim, eu conheço um restaurantezinho bem bacana que fica perto da sua casa. Que tal se a gente... pode ser. E sai, mas você não sabe se ele vai encontrar. Foi ou não foi? Se vai, se não vai, é assunto para você discutir na hora da pizza isso. Aí a peça já vai tendo outras camadas. Desdobramento. Né? Ou quando você acorda, né? Depois... Que é uma função primordial do teatro, né? Fazer as pessoas pensarem, né? Ou até o cinema também. Você diz, poxa, mas ele acabou na hora que... Não disse com quem que o filho vai ficar. Na hora que ele abriu a porta, acabou o filme. Poxa... E quer tudo pronto, mastigado, é a nossa massificação, a coisa do fast food, né? Tudo tem que ter o número 3 que está tendo, Você não espera o que é que o chefe vai preparar para você. Já está lá o número 3 do McDonald's, que já sabe o que é que vai vir, tudo certinho na bandeja, o sabor você já conhece. Não deixa se surpreender. Ou um esforço mínimo. Eu peço que você imagine comigo, é só isso. Imagine como eu também não sei como é que vai. Não sei se ele vai se encontrar no restaurantezinho no domingo. Então, me ajuda também a debater sobre isso. Aí a coisa fica maior, a obra fica mais e mais. E tem uns pode ser, né? Não, pode ser que ele vai. Se ele for, então não sei o quê. Não, se ele não for, então não sei o que lá, né? Tem os... Quem sabe faz a parte 2, né? Vem ano que vem faz a parte 2. Mas é isso, eu acho que é um processo muito de
riquíssimo. É, um processo e fazer pergunta, né? É. E se? E de repente, se está aqui, se está ali, eu acho que a gente cresce ansiando essas perguntas que a gente faz quando a gente escreve, né? Agora, o estudo sobre a perda já está publicado, saiu pela Humana Letra. Onde as pessoas podem encontrar? Olha, ele está naquele site que todo mundo conhece, que é a Amazon. Amazon. Né? Que tem lá também. Tem no site da editora. Humana Letra. E Humana Letra. Uhum. E tem algumas livrarias também. Eu acho bacana a gente ler a dramaturgia, ler a dramaturgia. Eu acho que é um outro, né, Atílio? É um exercício, é uma outra experiência. É uma outra camada de literatura, né? Vamos ao teatro, pelo amor de Deus. Se possível, pague o ingresso, né? Paga meia, paga inteira. Vão ao teatro, prestigiem o artista do teatro, os artistas do teatro, mas também leiam dramaturgia, crônica, romance. Acho que a leitura dramatúrgica é uma outra coisa que tem a ver com o que a gente falou agora da imaginação, né? Exatamente. Você não está aí com a equipe fundamental que é iluminação, que é cenário, que é figurino. Mas você constrói isso. Você constrói isso. É como uma radionovela, mais ou menos. Lembra das radionovelas, né? Você ouvia aquela voz, não sei o que, você imaginava quem era aquela pessoa, aquela casa, aquela mora. E agora a gente tem os podcasts também que estão indo nessa vibe também, né? Da coisa de você ouvir, de ser sensorial, mas eu acho que ler é fundamental. Ed Anderson, Estudos sobre a Perda, editora Humana Letra. Você pode achar no site da editora Humana Letra ou pelo site da Amazon, tá? Recebe em casa com todo o conforto. Ed, que bom bater esse papo com você. Obrigado, cara. gente. Muito obrigado. Um grande abraço para toda a turma. Deixa eu ver aqui. O Encartaz de hoje está chegando ao fim, mas a gente precisa avisar que a Nilce Carvalho, que é cantora, compositora, toca violão, cavaquinho, bandolim, vai se apresentar sábado e domingo no Sesc Bom Retiro. A Nilce tem uma respeitável carreira internacional e por isso não se apresenta muito por aqui. Está mais viajando pelo mundo afora. Mas então, essa é uma chance. A gente termina o programa com a Nilce Carvalho. Não se esqueça das nossas redes sociais, do nosso canal no YouTube e até a semana que vem.